Olá, essa é a parte 2 da aula 1 de estruturas em bastão. Então, para a gente continuar essa aula, a gente vai representar então estruturas em bastão. A gente tem essas duas figuras, o que a gente quer mostrar com ela? Que os carbonos e os hidrogênios, eles não são representados nas estruturas em bastão. Porém, átomos diferentes de carbono e hidrogênio, eles vão ser representados nessas estruturas. E esses átomos diferentes de carbono e hidrogênio são os heteroátomos. Então, nesse caso ali, nessa estrutura em bastão, ao lado direito, a gente então vai ter o oxigênio representando um heteroátomo. Então, para a gente já começar a ter uma noção, né, como fazer as estruturas em bastão, a gente vai ter ali na figura à esquerda, ali vai ter a ligação carbono-carbono, que pode ser representado por essa linha. Ali, respectivamente, vai ter essas outras linhas representando. A gente já vai ver melhor, né, como que é feito isso. Ali vai ter o carbono ligado com o oxigênio, que é o heteroátomo. Ali outro carbono ligado com o mesmo oxigênio, vai ter outra ligação de carbono, e nas pontas mais dois carbonos. Então todos os átomos diferentes do carbono e hidrogênio eles devem ser representados nessa estrutura em bastão. Então continuando, átomos de carbono em cadeia reta, eles são sempre representados em zigue-zague. Então nessa figura a gente vai ter uma cadeia reta de carbonos, esses carbonos podem ser representados então em zigue-zague quando forem para a estrutura em bastão. Então aqui você vai ter o primeiro carbono, aqui você vai ter o segundo carbono, terceiro carbono, como na figura esquerda, e quarto carbono. Então você pode representar ele em zigue-zague. Quando representar então ligações duplas, tente então desenhar as outras ligações o mais distante possível da ligação dupla. Como que é isso? Então aqui você vai ter essa estrutura, que vai ter uma ligação dupla com oxigênio, e escrever assim é muito melhor do que escrever assim. Assim vai estar ruim. Por quê? Porque aqui vai ter uma ligação dupla com oxigênio e essas ligações estão muito próximas, porque essa ligação foi para baixo, aqui está para cima. Então sempre tente fazer o mais distante possível da ligação dupla, essas outras ligações. Quando desenhar então a zigue-zague, não importa em que direção você está desenhando. Então aqui são todas as mesmas moléculas, você pode desenhar dessa forma aqui, né, nessa estrutura, assim ou assim. Então, você pode desenhar na direção que você quiser. Então, alguns exercícios. Nesse primeiro exercício, você vai ter então a cadeia reta aqui de carbonos, dois carbonos na ponta e um heteroátomo. Então, como vai ficar? Esse aqui então é o primeiro carbono, segundo carbono, terceiro carbono da estrutura ao lado, quarto carbono, ligado então ao heteroátomo, que é o oxigênio. Aqui vai ser o quinto carbono, que é esse aqui, e os dois carbonos na ponta. Aqui o carbono na ponta e aqui o outro carbono. Outro exercício. Aqui a gente vai ter, não vai ter uma estrutura de cadeia reta, né, com carbonos. Então, quando ele não estiver em cadeia reta, você pode fazer igual como está ali. Então, aqui você vai ter esses dois carbonos ligados, igual aqui. Aqui vai ter um carbono ligado com oxigênio, carbono com oxigênio, aqui também, igual nessa figura. Você pode desenhar igual, e aqui nas pontas vai ter os dois carbonos. Então é só não mostrar os carbonos e o hidrogênio e mostrar somente os heteroátomos. Aqui outro exemplo de cadeia reta. Aqui você vai ter dois bromos na ponta, então quando você fizer a estrutura em bastão, você também vai representar esses dois bromos na ponta. Aqui vai ter o primeiro carbono, segundo e terceiro. Primeiro, segundo, terceiro carbono. Então você pode representar dessa forma em zigue-zague, já que é uma cadeia reta. Erros que devem ser evitados. Nunca represente um átomo de carbono com mais de 4 ligações. Por quê? Porque o carbono só pode fazer até 4 ligações. Caso a representação não seja em bastão, você deve mostrar os carbonos e hidrogênios. Então, como que é isso? Se você desenhar essa estrutura e colocar os carbonos, mostrar, né, os carbonos com a letra C, você obrigatoriamente vai ter que mostrar os hidrogênios. Então, ou você faz em bastão, não mostrando nem hidrogênio nem carbono, ou então você faz dessa forma, mostrando os carbonos e os hidrogênios. Então, não pode só estar mostrando os carbonos. Quando desenhar cada um dos átomos de carbono em zigue-zague, quando tiver em cadeia reta, tente desenhar todas as ligações o mais distante possível uma da outra. Como foi dito, você pode desenhar esse zigue-zague em qualquer direção, só que é melhor fazer na direção que
elas estejam o mais distante possível da outra. Então, nesse caso aqui, essa ligação está aqui para baixo, essa ligação para cima. Eles estão muito próximos, então é melhor desenhar dessa forma. Alguns exercícios para a gente começar a ter uma noção do que ocorre numa reação, o que a gente tem no começo, o que a gente tem no final. A gente não precisa compreender ainda como que ocorreu essa reação, mas só para a gente ter uma noção do que está mudando. Então, nesse exemplo, a gente aqui tem no início aqui uma ligação dupla e aqui a gente perdeu essa ligação dupla. Então a gente sabe que esse carbono que está aqui, ele está fazendo 1, 2, 3 ligações, 4 ligações com hidrogênio que não está aparecendo aqui. E se ele perdeu uma ligação dupla, aqui também vai estar fazendo 3 ligações. E com outra ligação aqui com hidrogênio para fechar as 4. Se ele perde a ligação dupla, ele vai estar perdendo uma ligação, esse carbono, e esse carbono também vai estar perdendo uma ligação. Então eles vão ficar com déficit, né, de uma ligação. O que vai ocorrer? Como aqui perdeu essa ligação, vai ter que ser adicionado então mais um hidrogênio aqui do lado, para completar as 4 ligações. Então como que é isso? A gente adicionou 2 átomos de hidrogênio à molécula. Então inicialmente a gente tinha esses hidrogênios aqui, né, para completar as 4 ligações. Como perdeu essa ligação aqui, ele vai ficar com déficit de mais uma ligação. Então vai ser adicionado mais 2 hidrogênios. Então aqui você perdeu a ligação, adicionando 2 hidrogênios para fechar essas 4 ligações. Outros 2 exemplos. Aqui você vai ter o bromo e aqui você vai ter o hidrogênio. Então, como que vai ficar isso? Aqui você vai ter o carbono, né, que vai estar ligado ao bromo, outro carbono, e aqui ele vai ter um hidrogênio para fechar as 4 ligações. Aqui tem o carbono ligado a um carbono, outro carbono, e aqui vai ter 2 hidrogênios então para fechar as 4 ligações. Aqui no final, você então tem a ligação dupla que foi adicionada, como você pode ver. Aqui você não tinha ligação dupla, aqui você passa a ter essa ligação dupla. Só que se continuasse o bromo aqui e o hidrogênio a mais que tem aqui, que são 2 hidrogênios, o carbono então ficaria com 5 ligações, com essa ligação dupla. Então o que ocorreu? Ele perdeu esse bromo e esse hidrogênio a mais, aqui tem 2, tá? Ele perdeu um hidrogênio daqui, para fechar as 4 ligações. Então, no começo ele tinha esse bromo e esses 2 hidrogênios, no final ele vai ficar sem o bromo, vai perder um hidrogênio, só vai continuar com 1, e aqui vai ter uma ligação dupla que foi adicionada para fechar então as 4 ligações. Então aqui ele vai ter 1, 2, 3 ligações, 4 com hidrogênio, que ele passa a ter 1, 2, 3, 4 ligações com hidrogênio. Então ele permaneceu igual aqui o número de hidrogênios, mas perdeu o bromo. Aqui embaixo ele tinha 2 ligações com hidrogênio, ele perdeu um hidrogênio aqui, para fechar com essa ligação que entrou, para fechar as 4, e permanece com hidrogênio. Nesse outro exemplo a gente vai ter o bromo, que foi perdido, e o hidrogênio que foi perdido. Pode ver que aqui no final a gente não tem mais bromo e nem hidrogênio. E foi adicionada uma ligação dupla. Por quê? Porque se o carbono daqui perdeu a ligação com o bromo e esse carbono perdeu com o hidrogênio, ele vai precisar repor a ligação. Então a gente vai colocar uma dupla. Então aqui ele vai ter uma ligação, 2, 3, 4 ligações. Esse carbono aqui também vai ter 4 ligações. Então o que ocorreu aqui? Ocorreu uma eliminação. Por quê? Porque aqui a gente eliminou o bromo, eliminou o hidrogênio. Aqui também o bromo e o hidrogênio foram eliminados, para formar então uma ligação dupla. Então foi adicionada aqui uma ligação dupla, mas não é de adição porque foi eliminado, né, para ocorrer essa formação dessa ligação dupla. Nesse caso, dá para ver que no começo a gente tem o bromo e no final a gente tem o cloro ligado ali àquela estrutura, aquele elemento, né, de carbono. Então o que ocorreu? Uma substituição. Então a gente substituiu um bromo por um cloro. Então no início a gente tinha um bromo, a gente passa a ter o cloro, então ocorreu uma substituição nessa reação. Então a gente mostrou que tem adição, eliminação e substituição. Então na adição a gente adicionou, né, 2 átomos de hidrogênio. Na eliminação a gente tirou os bromos e o hidrogênio. E aqui na substituição a gente substituiu um elemento bromo pelo elemento cloro nessa reação. Então, como foi dito, você não precisa se preocupar como ocorreu essa reação, só estamos mostrando então como que
ocorreu, né, se foi uma adição, eliminação ou substituição, sem se preocupar com os fatores ali no meio. Então, só para você ter uma noção que eu tinha no início e que passa a ter no final. Isso vai ser importante nas outras aulas de reações. Então, essa foi a parte 2, né, da aula 1. Espero que tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal, dê um curtir ali embaixo e até a próxima aula.